Boa tarde. Nosso grupo é composto por Caio Rodrigues, Isabela Costa, Tatiane Diel, Vinícius Lucas e Raquel dos Santos. Vamos abordar o tema Juventude, Sexualidade, Raça e Gênero. Para iniciar, gostaríamos de contextualizar vocês sobre nossas principais referências. O texto que mais nos baseamos é fruto de um ensaio do Diário de Campo entre 2003 e 2004 do doutor em Ciências Sociais Osmundo Pinho, a fiel, a amante e o jovem macho sedutor, sujeitos de gênero na periferia racializada, no qual tem o objetivo de fornecer novos elementos da modernização brasileira quanto para a compreensão das relações raciais e de gênero em contexto de pobreza. Utilizamos também referências e falas do documentário Se a Escola Fosse Minha, dos diretores Felipe Marcelino e Letícia Leotti, com o intuito de colocar em pauta as salas dos próprios integrantes dos grupos abordados neste trabalho, além de discutir também a atual juventude com base no vídeo Poder da Juventude e a Autocomunicação, do Manuel Castells. Bom, depois dessa introdução, dessa contextualização, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a definição de juventude, que a princípio pode parecer uma coisa simples, uma coisa óbvia, mas não é tão claro assim, né? E a gente viu que essa tentativa de definir, de conceituar o que é juventude, nós pudemos ver através dos estudos que nós fizemos para elaborar esse seminário, que nunca foi uma tarefa fácil e até gerou uma certa angústia nos pensadores da antiguidade ou até mesmo recentemente com os sociólogos, porque é difícil mesmo você entender, compreender essa linha tênue onde termina um período e onde começa um outro período, né? E tem até uma frase que eu gosto bastante, que ela fala que nós somos sempre o jovem ou o velho de alguém. Então, se você for parar para pensar, realmente em comparação com as outras pessoas, muitas vão te chamar de jovem, outras vão te chamar de velho. Eu, por exemplo, em comparação com meu avô, sou muito mais jovem e em comparação com meu sobrinho, eu sou considerado uma pessoa velha. Então, o que fica mesmo dessa experiência é que a juventude, a velhice, o que a gente chama de adulto, o que a gente chama de criança, eles não são dados, né? Eles são construções, eles são construídos socialmente. E até tem alguns sociólogos hoje em dia que não gostam nem de chamar de juventude, mas sim eles preferem falar em juventudes. Então eles rejeitam um pouco essa tese de que existe uma única juventude que seja comum a todos, né? E aí, então, por questões didáticas, a gente vai utilizar no nosso seminário uma definição que é da Organização Mundial de Saúde, que diz que a juventude é definida como um período que compreende a segunda década da vida, ou seja, dos 10 aos 19, 20 anos de idade. E por que esse período ele é tão importante? Porque é justamente durante a juventude que o sujeito ele vai formar seus ideais, vai formar suas opiniões, consolidar o caráter que já vinha sendo construído desde a infância. Então, acho que além de um período de consolidação, acho que a gente também pode chamar de um momento de busca de novos valores, valores sociais, morais, afetivos, e sempre ali numa relação, numa batalha entre forças, que são as forças de estruturação. Então, o sujeito ele está estruturando a sua identidade, mas também a todo momento ele está se reinventando, está reestruturando essa identidade. Mas como a gente também deixou claro nesse slide, essa formação de ideais, essa busca por valores, é sempre influenciada pelas instituições. Não tem muito como fugir disso. Então nós colocamos aí a família, colocamos religião, até a sociedade como um todo. E quem vai falar bastante sobre essa influência é um sociólogo francês, que vocês devem conhecer, o Bourdieu, e ele vai dizer mais ou menos o seguinte: ele vai dizer, olha, você como agente social, como indivíduo pensante da sociedade, você não só deve, como pode pensar a sua vida a partir das próprias ideias. Mas antes que você tenha essas convicções, antes que você tenha essas ideias, há toda uma estrutura, uma conjuntura anterior. Então, por exemplo, você pode dizer, olha, eu gosto de comer arroz e feijão e tomar guaraná no almoço. E em vez do frio, eu prefiro o calor. Então o Bourdieu vai dizer, ok, isso daí são seus gostos, né? São suas próprias ideias. Mas ainda que você tenha essas ideias, ainda que você tenha esses gostos, eles são sempre frutos das condições sociais que você vive. Então, há sempre essa estrutura, sempre essa conjuntura anterior. E para finalizar essa introdução à juventude, mas continuando ainda um pouco no tema do slide anterior, a gente achou interessante também trazer um pouco da divisão por idade aí
presente em praticamente todas as sociedades capitalistas contemporâneas, mas no título nós acabamos usando embate entre forças, porque é mais isso aí, é mais uma luta, um embate do que propriamente uma divisão. Em um dos vídeos que a gente utilizou para montar essa apresentação, um sociólogo espanhol, numa entrevista, o Manuel Castells, ele acaba levantando alguns pontos importantes para essa discussão. E ele vai dizer o seguinte, que boa parte das influências que os jovens sofrem geralmente são influências para que esse jovem seja como o jovem do passado, como o jovem do ontem. Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que a sociedade adulta ela vai lutar, ela vai pressionar para que essa juventude siga as normas, para que essa juventude ela aceite a submissão da sociedade. Mas como o jovem ele geralmente surge com novas ideias, com muito mais energia, geralmente o que vai acontecer é que ele vai se rebelar. E um outro ponto interessante para a gente pensar é que a juventude atual ela tem uma nova maneira de pensar, uma forma digital de pensar. E não é só acessar a internet, é uma nova maneira de se comunicar, é uma nova maneira de se informar. Então a juventude hoje ela consegue se auto-informar, ela consegue se autocomunicar. Os jovens eles basicamente assumiram os novos instrumentos tecnológicos e eles podem viver deles próprios, suas próprias notícias, enfim, de várias maneiras. E além disso, como os jovens eles têm uma facilidade para se abrir para o mundo, eles acabam vivendo uma cultura global, uma cultura totalmente diferente da sociedade adulta, que ainda prefere uma cultura local, onde pode exercer o seu poder, onde ele pode exercer a sua influência. Então, esses pontos levantados aí pelo Manuel Castells são interessantes para a gente poder pensar em como os jovens de hoje em dia eles podem superar esses problemas que a gente vai mostrar nos próximos slides. Antes mesmo da palavra juventude existir, havia um rito de passagem de criança para a vida adulta, onde nós percebemos já desde sempre o quanto a sociedade é criada com machismo. Porque nesses ritos, os homens eram preparados para a guerra, para estudar, para trabalhar. As mulheres eram criadas para serem donas de casa e para criar os filhos. Onde nós vemos a desigualdade de gênero. Aqui nesse gráfico do IBGE, ele foi publicado em 2018, mas a pesquisa foi feita em 2016, para ter noção de... Isso são de pessoas adultas já, mas isso também ocorre no nosso meio jovem, onde nós percebemos, nós já sabemos disso, né? O quanto as mulheres estudam mais, mas ao mesmo tempo elas são mais donas de casa, elas recebem menos, estão menos ligadas à política, a cargos políticos, e elas são menos pessoas que ficam em gerências de locais. E nós sabemos os motivos, né? Perguntas que temos que escutar, como: você tem filho? Esse filho já é maior de idade? Quantas vezes você leva ele no hospital? E são coisas que deixam bem claro o machismo e quanto existe essa desigualdade de gênero. Aqui nós pegamos uma frase do texto do Pinho, que fala em relação às mulheres, como elas se sentem nisso. E aí fala que, nos padrões assimétricos de relações de gênero, as mulheres não estão nem conformadas, nem passivas, nem alienadas com as próprias condições, mas submetidas a circunstâncias concretas, materiais e simbólicas que formam um quadro para um conflito de gênero. E isso causa o conflito de gênero que temos até hoje e que vai perdurar, eu acho que por décadas, por séculos, espero que não, e que consigamos uma igualdade. Essa desigualdade continua na sexualidade, pois nós vemos, sabemos, se não vimos, escutamos já o quanto uma jovem é julgada por ter uma gravidez precoce e o quanto o homem não é tão julgado quanto ela, muitas vezes não é nem conversado com ele sobre a situação. Nesta frase aqui que colocamos, dá para perceber que o homem não gosta de usar camisinha, talvez por uma questão de prazer, só que não pensa na companheira, não pensa que não é só uma gravidez precoce, não é só tomar uma pílula, tem a ver com doenças, tem a ver com cuidado, tem a ver com doenças que podem durar a vida inteira da pessoa, como a AIDS.
e que só pode ser tratada, mas que não vai ser curada. Aqui eu coloquei do lado o primeiro anticoncepcional masculino que vai ser criado. Também não é um método que previna doenças, mas que já deixa assim uma certa igualdade, onde mostra que não é só a mulher que deve se preocupar em se prevenir de uma gravidez indesejada. Eu vou ler a frase para vocês. Não quer não, não gosta. Pensa que é chupar bala com papel. Inventa essa historinha de sempre e quer que a gente se previna. Vá tomar pílula. Não querem saber se eles tiveram relação com outra mulher e tiveram alguma doença braba e se vai passar pra gente ou não. Eles querem que a gente tome remédio, se vira. Sendo que sabemos que não é assim. Aqui embaixo eu coloquei alguns métodos contraceptivos, estando em primeiro a camisinha, pois ela é a única que previne as doenças sexualmente transmissíveis. Sabemos que camisinha também pode estourar, pode haver complicações, mas ela é o único método que previne a doença caso esteja 100% intacta. E também esse é um assunto que deve ser falado, a sexualidade debatido, porque vai muito além de gênero, de homem e mulher. Vai de orientação sexual também. As pessoas homossexuais, trans, lésbicas, enfim, todos nós precisamos nos prevenir. E não nos prevenir somente de gravidez precoce. Nós sabemos que precisamos nos prevenir como jovens das doenças passadas. Ter cuidado e alterá-las disso, desde o início da juventude, possa melhorar o número de meninas que, além de tomar anticoncepcional, use a camisinha e também converse com o parceiro e faça ele usar, e se ele não usar, não fazer a relação, não continuar. Isso em qualquer orientação sexual. Se não for com camisinha, não deve continuar. Analisando ainda a questão da sexualidade, percebemos que todos os indivíduos que não são declarados heterossexuais ou cisgênero sofrem preconceito por desafiar os modelos impostos pela sociedade. E apesar de todo o processo de desconstrução da homofobia, da desigualdade e a discriminação baseadas em critérios de orientação, ainda estão entre as injustiças sociais e formas de violência que persistem no Brasil e no mundo. A nossa sociedade veio de uma cultura de um período patriarcal e, devido a isso, se culturalizou que o dito como normal é o sexo masculino ser superior. E, por mais que estamos na modernidade, não conseguimos desprender dessas raízes da cultura patriarcal. E, como consequência, tornou-se inadmissível homens afeminados e mulheres mais brutas. E, em decorrência disso, a violência é usada como forma de repreensão. A exemplo, a opressão é demonstrada no documentário Se a Escola Fosse Minha, com depoimentos de estudantes e ex-estudantes que fazem parte da comunidade LGBT e que houve casos de que a única maneira encontrada de se proteger foi agredindo o agressor. A violência, tanto psicológica como física, nesses casos, em muitos outros, é usada como instauradora de moralidades e conceitos, porque o ser humano tem intolerância com tudo que não segue os padrões ditos como o normal, e para reafirmar e impor esses modelos, usa a agressão. Em todos os casos citados nesse documentário, a escola não foi vista pelos alunos como um lugar de apoio. Muito pelo contrário, tanto os professores como os diretores responsáveis reafirmaram o preconceito, as agressões e a intolerância ao não fazerem nada ou fazerem muito pouco, o que nos mostra como ainda a comunidade LGBT está longe de ser respeitada como qualquer outro ser humano. Por isso, é importante dar voz a essa população e começar a tratar as mortes não sendo apenas estatística, mas pessoas que estão sendo brutalmente excluídas, violentadas de todas as formas possíveis e até mortas por serem quem realmente são. E apesar da criminalização da homofobia pelo STF, ainda estamos longe de conseguir a igualdade,
porque se não mudarmos o pensamento das pessoas, a comunidade LGBT continuará morrendo. E para que haja mudança significativa, eu acredito que é preciso investir em educação, dar voz a quem sofre e realmente punir todas as formas de violência contra a comunidade. É também no âmbito escolar onde acontecem os primeiros casos de racismo. Desde sempre podemos testemunhar ocasiões onde o assunto era tido como brincadeira, pois frases como tinha que ser preto ou preto é fogo parecia ser inocente ao ouvidos daqueles que não faziam parte dessa minoria racial. É importante também enfatizar o fato de que piadas com cunho racial são em sua grande maioria voltadas para o público negro, ou seja, essa experiência que pode ser traumatizante nunca atinge o público branco. Além do racismo, pessoas negras encontram outros tipos de situações que podem ser considerados como marcadores sociais. Um exemplo é a erotização. Desde a época da colonização, negros têm sido vistos como bem dotados e mulheres negras vistosas. O estereótipo de que a mulher negra tem um corpo mais esbelto do que a mulher branca gera um certo desejo e curiosidade. Então, aquilo que deveria ser apenas característica comum, derivada da combinação do seu código genético, vira objeto de desejo e pode-se dizer um prêmio. Essa cultura erotizada vem se perpetuando com o passar do tempo, e até nas mídias já podemos ver exemplos de propaganda onde o produto é oferecido juntamente com a moça de pele escura e características robustas.